Bom dia, pessoal. Hoje é dia 12 e o primeiro exercício de concentração é na criação do todo. Então ele fala assim: o ganso perdeu a pena. Como é que a gente faz para devolver a pena para esse ganso? A árvore perdeu as folhas. Como é que a gente faz para as folhas voltarem para a árvore e a árvore ter o aspecto, a aparência original? Então ele fala também que é uma concentração na coleção de elementos separados da realidade de um único elemento em seu todo, que é a sua norma. Ele quer que a gente perceba, sinta qual é a norma. Então, nós estamos falando das folhas, mas a gente pode falar de nós mesmos e como que a gente volta para a nossa origem. Então, esse exercício ele é muito interessante, porque ele quer falar da criação, da norma, de uma norma dessa criação e da criação do todo. Ele está sempre falando da criação porque ele quer que a gente volte a ter a habilidade de criar o mundo, de criar o nosso mundo e de criar o mundo de uma forma harmoniosa, que também chega na salvação global, e não na repetição das negatividades que a gente aprende a fazer e fica nelas, em muitas delas. Então, por exemplo, a folha, né, como devolver a folha para a árvore e como devolver nós mesmos para a nossa origem. Como a gente pode voltar para a nossa origem? Isso são só... a gente abre espaço para esse tipo de concentração, para esse tipo de energia. Só de abrir espaço, a gente já começa o corpo da gente, a inteligência do nosso corpo, as células, já começam a procurar resposta para isso. Então ele fala que nesse caso a gente pode até observar o nosso corpo como um objeto. E dessa forma a gente vai recuperar a origem. Por exemplo, ele dá o exemplo de uma pessoa que perdeu o útero e com essa concentração ele devolveu o útero para a pessoa. Então, com esse tipo de concentração, quanto mais profunda a gente vai ficando nela, a gente pode voltar às origens. E o que a gente perdeu, o dente, né? O vídeo mais visto aqui no meu canal é a restauração do dente, a regeneração do dente. Então, essa concentração aqui, ela ajuda muito nisso, de voltar para a origem, de ser como a gente era antes, de ter perdido alguma coisa, de ter adoecido, ou até antes da gente aprender a viver de uma forma medrosa, ansiosa, como que é a criação numa forma positiva. O segundo exercício: 1854321. 1854321. 485321489. 485321489. O terceiro exercício, ele fala que a essência do mundo são os nossos atos. Olha isso. A essência do mundo são os nossos atos. Então, se a gente está com atos negativos, a essência do mundo vai ficar negativa. E a gente precisa perceber isso. Nós, pessoas de bem, precisamos ver que a gente pode melhorar muito ainda, que a gente pode aprender e fazer muito diferente para a criação, para o planeta, para as nossas vidas, para todos nós, para quem vai vir, para todos nós. É um aprendizado pequenininho, todo dia, coisinhas, mudanças pequenas todos os dias, e no final a gente tem uma mudança maravilhosa e grandiosa. Porque a gente pode mudar essa situação toda que a gente vive aí, de guerras e de tristezas e de assaltos e de maldades. A gente imagina se todas as pessoas de bem mudassem algo em si mesmas, como que a gente já estava diferente. Porque a minha questão particular é por que se nós somos tão boas pessoas, por que o mundo está assim? E como nós, pessoas de bem, podemos fazer o mundo melhor. Não é repetindo, com certeza não é repetindo, é refletindo
e lendo o mapa do jeito correto. E com estes exercícios a gente adquire essa capacidade de entender. Outro dia uma pessoa escreveu num comentário que era para a gente evitar filmes de terror, evitar isso, evitar aquilo. Que assim a gente consegue uma vibração quântica, uma vibração de luz. Eu discordo completamente. Pelo que eu aprendo nos ensinamentos aqui do Grabovoi, ele quer que a gente veja tudo. A gente vê tudo e escolhe. O que não gosta, a gente pensa, esses acontecimentos não me pertencem. Eu sigo meu caminho na luz. Eu sigo meu caminho criando a minha luz. Eu sigo meu caminho na luz do Criador. Eu não vou compartilhar com esses sentimentos. Então, por exemplo, essa pessoa falou, né? Evita filme de terror. Olha, de novo, a gente colocando o mal em algum lugar que não é dentro da gente e é fixo. É para todo mundo igual, olha que loucura. Vamos imaginar que eu tive uma infância que meu pai adorava filme de terror e ele brincava com aquilo, então não me metia medo. Ele brincava. Então depois, na minha casa, na verdade, a gente brincava muito quando a luz caía. Todo mundo, a gente pegava lençóis e ficava lá, brincando de fantasma. Então vamos imaginar que um filme de terror para mim me lembra da minha infância com meu pai, uma alegria de brincar com ele. Pode ser, por que não? Por que filme de terror tem que ser só terror? Por que eu não posso achar aquilo uma brincadeira, aquilo ali uma mentira? Então, para cada pessoa ou para cada momento pode ter um significado. Qualquer coisa, uma coisa boa pode ser ruim e uma coisa ruim pode ser boa. Um remédio, se eu tomo, ele pode ser muito bom se eu estou doente, mas se eu tomo a dose errada, ele pode ajudar a me matar. Então não dá para fixar as coisas e falar isso é assim, aquilo é assado e eu não tenho nada com isso. É com a minha percepção, com o meu entendimento, com a minha coisa que vai fazer aquilo ali ter algum significado. Aquilo ali, só um filme de terror não significa nada. Não posso falar que todo filme de terror tem vibração ruim e todo filme de amor tem vibração boa. Principalmente se for um filme de amor que fala da pessoa ser submissa a outra, por amor, entre aspas. Então a gente precisa, não é que a gente precisa, esses exercícios, eles aumentam a capacidade da gente por causa exatamente da infinidade de informação que a gente reconecta, a gente aumenta essa capacidade de reflexão e de entendimento. Fala, opa, isso aí está muito errado, não? Tem nada a ver. Ainda mais quando a pessoa fala em quântico, ela estava falando de sequência quântica. Quântico quer dizer, na física, eu sei muito pouco, mas o que eu sei é que tudo é relativo. É relativo porque depende do observador. Se o observador está nervoso, ele vai ver de uma forma. Se ele está tranquilo, ele vai ver de outra. Se ele está num dia, se tem uma lembrança ruim, aquilo ali vai fazer mal. Depende. O tempo todo é muito relativo. Não dá para fixar numa coisa só. Então é isso. Mude algo em você. Eu te vejo na eternidade e jogo pétalas de rosa sobre você. Um abraço.